Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica, uma viagem no tempo para uma era em que a Terra era um lugar completamente diferente, dominado por criaturas gigantescas e fascinantes. Sim, estamos falando da Era Mesozoica, a famosa Era dos Dinossauros. Preparados? Então apertem os cintos, porque a nossa máquina do tempo está prestes a partir. Antes de mergulharmos de cabeça nesse mundo perdido, vamos entender o que foi a Era Mesozoica. Ela não foi um período único, mas sim uma era geológica gigantesca que durou quase 200 milhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, a história humana inteira é apenas um piscar de olhos em comparação. A Era Mesozoica começou há cerca de 251 milhões de anos e terminou há 66 milhões de anos. E ela é dividida em 3 períodos que vocês provavelmente já ouviram falar: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Cada um desses períodos teve suas próprias características, climas e, claro, seus próprios dinossauros incríveis. Nossa viagem começa no período Triássico, que durou de 251 a 201 milhões de anos atrás. O mundo estava se recuperando da maior extinção em massa da história da Terra, a extinção do Permiano-Triássico, que eliminou cerca de 90% de todas as espécies. O planeta era um lugar quente e seco, com vastos desertos. Os continentes estavam todos unidos em um supercontinente chamado Pangeia. Nesse cenário de recomeço, a vida começou a se diversificar novamente. E foi aqui, por volta de 231 milhões de anos atrás, que os primeiros dinossauros apareceram. Mas não pensem que eles já chegaram dominando tudo. No Triássico, os dinossauros eram relativamente pequenos e não eram os animais dominantes. Eles competiam com outros répteis, como os arcossauros, que eram os verdadeiros reis da época. Um dos primeiros dinossauros conhecidos é o Herrerasauro, um carnívoro bípede que vivia no que hoje é a Argentina. Ele tinha cerca de 3 a 6 metros de comprimento, o que pode parecer grande, mas era modesto em comparação com um que viria depois. O Triássico foi, essencialmente, o berço dos dinossauros, o palco onde eles deram seus primeiros passos, antes de conquistarem o mundo. Agora, avançamos no tempo para o período mais famoso de todos, o Jurássico, de 201 a 145 milhões de anos atrás. No início do Jurássico, a Pangeia começou a se fragmentar. Os continentes começaram a se separar, criando novos mares e oceanos. Isso mudou drasticamente o clima global. Aqueles desertos áridos do Triássico deram lugar a climas mais úmidos, e vastas florestas de samambaias, coníferas e cicadáceas se espalharam pelo mundo. E com mais vegetação, veio mais comida. E com mais comida, vieram dinossauros maiores. É no Jurássico que encontramos os verdadeiros gigantes. Este foi o auge dos saurópodes, os dinossauros de pescoço longo. Criaturas colossais como o Brachiosauro, com seu pescoço que se erguia como um guindaste, e o Diplodocus, com sua cauda em forma de chicote que podia ter mais de 27 metros de comprimento. Eles eram os maiores animais que já caminharam sobre a Terra. Imagine a cena: um rebanho desses gigantes se movendo lentamente por uma planície, fazendo o chão tremer a cada passo. Simplesmente espetacular. Mas onde há presas gigantes, também há predadores à altura. O Jurássico foi o lar de carnívoros temíveis, como o Alossauro. O Alossauro era o principal predador de seu tempo. Um caçador feroz com dentes afiados como lâminas e garras poderosas. Ele era o T-Rex de sua época, aterrorizando os herbívoros. E não podemos esquecer do Estegossauro, com suas icônicas placas nas costas e os espigões perigosos na cauda, uma defesa formidável contra predadores como o Alossauro. O Jurássico foi verdadeiramente a era de ouro dos dinossauros, um tempo de gigantes e de uma diversidade incrível de vida. Nossa máquina do tempo avança mais uma vez, e chegamos ao último capítulo da Era dos Dinossauros, o período Cretáceo. Do 145 a 66 milhões de anos atrás, o Cretáceo foi o período mais longo da Era Mesozoica. A separação dos continentes continuou, e o mundo começou a se parecer um pouco mais com o que conhecemos hoje. O clima era ainda mais quente e úmido, e os níveis do mar eram muito mais altos. Uma grande novidade evolutiva surgiu nesse período: as plantas com flores. Elas se espalharam rapidamente e mudaram a paisagem para sempre, criando novos habitats e fontes de alimento. E os dinossauros? Eles continuaram a evoluir e se diversificar de maneiras surpreendentes. O Cretáceo nos deu alguns dos dinossauros mais icônicos e amados. Quem não conhece o Triceratops, com seus 3 chifres imponentes e sua gola óssea protetora? Eles viviam em grandes rebanhos, como os búfalos de hoje. Havia também os hadrossauros, ou dinossauros de bico de pato, conhecidos por suas cristas cranianas elaboradas, que eles provavelmente usavam para se comunicar. E claro, os anquilossauros,
os tanques de guerra do mundo dos dinossauros, cobertos por uma armadura óssea e com uma clava na ponta da cauda. Mas o Cretáceo é mais conhecido pelo rei de todos os dinossauros, o predador supremo, o Tiranossauro Rex. O T-Rex viveu bem no finalzinho do Cretáceo e era a máquina de matar perfeita, com mais de 12 metros de comprimento, um crânio maciço e a mordida mais forte de qualquer animal terrestre que já existiu. Ele estava no topo da cadeia alimentar. Só a visão de um T-Rex devia ser aterrorizante. Ele era o ápice da evolução dos grandes dinossauros carnívoros, um verdadeiro ícone da pré-história. No ar, os pterossauros, que não eram dinossauros, mas répteis voadores parentes, atingiram tamanhos impressionantes. O Quetzalcoatlus, por exemplo, tinha uma envergadura de asas de até 11 metros, o tamanho de um pequeno avião. Nos mares, monstros marinhos como o Mosasauro, um réptil gigante e predador, dominavam as águas. O Cretáceo foi um período de extremos, com uma vida vibrante e diversificada. Mas como todas as grandes histórias, a era dos dinossauros teve um fim, e foi um fim abrupto e catastrófico. Há 66 milhões de anos, no final do período Cretáceo, um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra, no que hoje é a península de Yucatán, no México. O impacto foi inimaginavelmente poderoso, liberando uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. As consequências foram globais e devastadoras. O impacto causou terremotos gigantescos, tsunamis que varreram continentes e lançou uma nuvem de poeira e detritos na atmosfera que bloqueou a luz do sol por meses, talvez anos. Sem luz solar, as plantas morreram. Sem plantas, os herbívoros morreram de fome. E sem herbívoros, os carnívoros também desapareceram. Foi um efeito dominó que levou à extinção em massa de cerca de 75% de todas as espécies na Terra, incluindo todos os dinossauros não avianos. Foi o fim de um reinado de mais de 150 milhões de anos. Mas a vida, como sempre, encontrou um caminho. A extinção dos dinossauros abriu uma oportunidade para um pequeno grupo de animais que tinha sobrevivido escondido nas sombras. Os mamíferos. Com os gigantescos répteis fora do caminho, os mamíferos começaram a se diversificar e a crescer, eventualmente, e um grupo de dinossauros sobreviveu. Os dinossauros avianos, que hoje conhecemos como pássaros. Sim, é isso mesmo, as aves que você vê no seu quintal são os descendentes diretos dos dinossauros. Então, de certa forma, a era dos dinossauros nunca terminou completamente. E assim termina nossa incrível viagem pela era mesozoica, do surgimento dos primeiros dinossauros no Triássico, passando pelo reinado dos gigantes no Jurássico, até a diversidade espetacular e o fim trágico no Cretáceo. Foi uma era de proporções épicas que moldou o nosso planeta de maneiras que ainda estamos descobrindo. O que você achou dessa jornada? Qual o seu período ou dinossauro favorito? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu adoraria saber. Se você gostou do vídeo e quer mais aventuras como essa pela história da Terra, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Muito obrigado por assistir e até a próxima.